Nas relações internacionais convencionais, é importante que existam abordagens feministas para que seja possível destacar o que está fora do campo de visão. Dessa forma, promovendo uma lente alternativa com a qual é possível obter um panorama da política mundial e fornecer formas inéditas de análise sobre os papéis políticos, sociais e econômicos que são desenvolvidos pelas mulheres. É muito difícil falar propriamente em uma teoria feminista das relações internacionais. O que existe são várias concepções teóricas que chamam a atenção para diferenças sociais baseadas no sexo ou no gênero sexual. Mais difícil ainda é tentar identificar uma epistemologia única dentro do feminismo, porque o bloco envolve perspectivas positivistas e pós-positivistas. Apesar disso, o grande desenvolvimento do feminismo está em perspectivas próximas ao pós-modernismo e à teoria crítica. As abordagens feministas nas relações internacionais vão utilizar o gênero como a principal categoria de análise para destacar as perspectivas das mulheres sobre questões sociais de pesquisa. As categorias de gênero masculino e feminina são interdependentes para seu significado e passeiam por todos os aspectos da vida pública e privada. Embora algumas feministas possam ser encontradas entre os teoristas liberais, elas costumam criticar estudiosos em qualquer uma das imagens das relações internacionais. Um aspecto importante da teoria feminista vai ser desmistificar o que até então é normalizado, ou seja, a ausência da ótica feminina dentro dos estudos das relações internacionais e também não aceitar que as mulheres sejam simplesmente incluídas nos discursos teóricos existentes, porque eles já são enviesados pelo olhar masculino. Assim, a reconstrução significa a construção de uma teoria de relações internacionais que, em primeiro lugar, vem a expor a ideia de que o gênero sexual não é uma categoria empírica, e sim socialmente construída. Ou seja, a dicotomia homem-mulher é uma construção histórica na qual a visão masculina é privilegiada e a feminina desvalorizada. A tarefa do feminismo é expor a construção androcêntrica do mundo, construção essa empírica e ideológica que é sempre excludente. A segunda tarefa associada a um projeto mais próximo à teoria crítica é a emancipação da mulher nas relações internacionais, enquanto um projeto pós-modernista, a tarefa da desconstrução do discurso androcêntrico é seguida de um projeto de contínua resistência, não só às ideias masculinas, como também às suas práticas de exclusão e violência, que vão desde as guerras até os efeitos nocivos da globalização econômica, em que as mulheres são sempre a parte vitimada por essas práticas e ideias. As feministas das teorias das relações internacionais se dedicam ao objetivo emancipatório da hierarquia, promovendo assim a igualdade para as mulheres através da extinção das relações de gênero desiguais. Ao invés de basear sua análise em uma especulação fria e abstrata de como a anarquia pode influenciar nos comportamentos dos Estados nacionais, a ênfase está em como, por exemplo, conflitos militares entre e dentro dos Estados afetam diretamente a vida das mulheres. No campo positivista encontram-se as feministas liberais, que buscam estender às mulheres os direitos garantidos aos homens. Há ainda as feministas que, de alguma forma, se associam ao marxismo, socialismo e ao neoliberalismo. As feministas liberais enfatizam a exclusão das mulheres das importantes esferas públicas. Existem duas linhas principais de pesquisa, onde a primeira busca expor as áreas em que as mulheres são subrepresentadas e encontrar soluções. Essas representações no Centro de Controle de Políticas de Segurança e Controle de Armas ou organizações internacionais são analisadas. Tende a aceitar a posição da relação internacional realista tradicional, de que as mulheres e questões estratégicas e a alta política de segurança militar são um assunto importante para a pesquisa. Os estereótipos de gênero condicionaram as mulheres na esfera privada e sua inserção no ambiente da segurança. A segunda vertente vai procurar apurar como e onde as mulheres chegaram nesses cargos e posições. Um argumento recorrente é o de que será possível eliminar as desigualdades de gênero ao incluir mais mulheres em posições anteriormente negadas, e a questão do patriarcado e perspectivas de classe também são importantemente abordadas. É afirmado também que as desigualdades definem as próprias estruturas e que a subordinação e dominação das mulheres pelos homens é a forma mais rudimentar de opressão. O que se entende por segurança e paz em relação à masculinidade ou feminilidade é uma preocupação constante de muitas feministas. As críticas feministas não se limitam ao Estado.
Tais instituições são reflexo dos interesses e normas e ideias dos grupos hegemônicos. As feministas utilizam o gênero com a perspectiva de tornarem-se mais conscientes da desigualdade e dos padrões de dominância, tornando a sociedade mais sensível aos discursos e conceitos utilizados para analisar as relações internacionais. Discursos masculinistas dos estados são mais predominantes nas teorias de relações internacionais porque enfatizam o poder, o equilíbrio de poder e a racionalidade instrumental na conduta de instituições estatais e não estatais e seus agentes. Por isso, temos que focar nos entendimentos interpretativos associados ao gênero, pois a percepção genérica nos leva a sermos críticos ao trabalho teórico em relações internacionais que mascara o masculino ou negligencia o feminino. Uma perspectiva feminista de segurança envolve expor as diversas formas nas quais as mulheres são vítimas das violências internacionais, que podem ser diretas, como no caso de estupros, ou mesmo estruturais, quando as mulheres são vítimas da exploração econômica ou são impedidas de tomar decisões de forma independente sobre si próprias. Assim, uma perspectiva feminista de segurança questiona a tradicional visão voltada para a relação entre os Estados para voltar a atenção aos indivíduos que são vítimas de violência. Além disso, a perspectiva feminista também vai chamar a atenção para a filosofia patriarcal por trás da violência e dos discursos acadêmicos sobre segurança internacional. Há de se reconhecer que o feminismo ocupa um espaço marginal nas relações internacionais por ser pouco compreendido pelas outras perspectivas, ao mesmo tempo que mantém um discurso de combate às teorias em geral. Dessa forma, integrar o feminismo ao debate central contemporâneo implica necessariamente aumentar o diálogo com as outras teorias do campo pós-positivista. A teoria queer foi criada nos Estados Unidos em departamentos de filosofia e crítica literária no fim da década de 80 e ganhou visibilidade a partir de conferências em universidades da Ivy League acerca da dinâmica da sexualidade e do desejo na organização das relações sociais. Até então, as ciências sociais pareciam conceber a ordem social como sinônimo de heterossexualidade, de forma que até mesmo os estudos sobre minorias preservaram a norma heterossexual. Em 1990, Teresa de Lauretz, da Universidade da Califórnia, empregou a denominação Queer Theory para contrastar este empreendimento com os estudos gays e lésbicos e, em termos políticos, logo o termo queer, um xingamento que denotava anormalidade, perversão e desvio, passou a ser utilizado em referência a movimentos críticos ao caráter assimilacionista. Os teóricos queer se engajaram em debates com especialistas de diversas áreas do conhecimento, inclusive com a área das relações internacionais, de formas mais intensas a partir da década de 90. Quando se trata de principais influenciadores, podemos citar como exemplo os autores Michel Foucault e Judith Butler, que tiveram grande influência na produção dos teóricos queer. Foucault defendia que a sexualidade era socialmente construída. Ele rejeitava a ideia de que o sexo fosse simplesmente a expressão da biologia humana, e sustentava que as ideias sobre sexo e a forma como o sexo era vivido mudavam ao longo do tempo e de uma sociedade para outra. Suas percepções foram importantes na construção de um movimento LGBT mais inclusivo, ajudando no reconhecimento de mais categorias. Já Judith Butler, em sua obra, dedicou-se ao desmonte da heteronormatividade, assim como a maior parte dos autores queer. Ela opera com o conceito de performatividade, rejeitando a ideia de que atos que identificam a pessoa como mulher reflitam a essência feminina. Na verdade, forças sociais nos pressionam a nos comportarmos como homens ou mulheres, e a crença de que existe uma identidade feminina interna é resultado desses comportamentos repetidos. Essa linha de pensamento foi base para diversos estudos queer, que de modo geral afirmam que a orientação sexual e identidade sexual de um indivíduo são o resultado de uma construção social. Isso significa que não existem papéis sexuais biologicamente escritos na natureza humana, ou seja, gênero e sexualidade são fenômenos sociais e não naturais. Como em outras áreas do conhecimento, a área de relações internacionais frequentemente tomou a sexualidade como um dado e partiu de modelos socialmente hegemônicos. Assim, a teoria queer permitiu que o maior foco pudesse ser dado aos processos de constituição da sexualidade a partir tanto da hetero quanto da homossexualidade. Uma das obras pioneiras da teoria queer em relações internacionais é a de Cynthia Weber, em 1999.
Ela e outros autores questionaram-se o que é queer nas relações internacionais, como tal conceito veio a ser entendido pela área e de que formas a sexualidade se constituiu como um domínio da prática política internacional e foi mobilizada de forma a trazer questões sobre a formação do Estado e da nação, a guerra e a paz e a economia política global. Quanto à formação do Estado e da nação, Vespach Peterson, em 1999, argumentou numa perspectiva queer que Estados e nações são construções históricas que constituem famílias heteropatriarcais como unidades fundacionais e regulam as atividades sexuais a fim de garantir a continuidade intergeracional e as desigualdades. Contudo, décadas de uma política feminista e queer desestabilizam esses arranjos, e a teoria queer, em diálogo com a feminista, permite explorar como estados e nações contemporâneos são constituídos e as mudanças nesses arranjos que os constituem. Quanto às questões de guerra e paz, Lara Shepard, em 2012, argumentou que tanto a invisibilidade dos corpos queer generificados em perspectivas históricas sobre o aparato de guerra, como a visibilidade de corpos queer generificados em estratégias contemporâneas de segurança, são formas de violência discursiva que têm funções performáticas específicas, como reforçar as ortodoxias e as hierarquias de gênero e segurança e situar os corpos trans como simultaneamente diferentes e vulneráveis. A autora demonstra a necessidade de se teorizar o cis-privilégio, que seria o privilégio daqueles que se identificam com o gênero que lhe foram designados no nascimento ou que foram levados a crer que são assim, nos estudos de segurança internacional. No que diz respeito à economia política global, cabe destacar que a globalização econômica ocorreu concomitantemente à globalização das identidades sexuais, que tiveram impacto particular na autopercepção de pessoas não heterossexuais ao redor do mundo. Um dos aspectos dessa sexualidade global é baseado no conceito ocidental de identidade sexual como local de ação política. Porém, paralelamente à figura globalizada do gay político transnacional e suas interseções com os movimentos locais gays e lésbicos, os estudos queer contemporâneos demonstraram a preocupação de que a política LGBT desaparecesse sob o domínio da cultura de comoditização no contexto do capitalismo global, como sinaliza Judith Halberstman em 2005. No que diz respeito à mobilização social no nível internacional, Kyle Wilkinson e Anna Carey, em 2010, examinaram as formas em que a juventude não heterossexual e transgênero envolvida com a ONG Labours no Quirguistão começou a demandar a proteção de seus direitos civis e humanos básicos na base de sua autoidentificação como LGBT. A abreviação é relativamente nova ao Quirguistão e a outros estados pós-soviéticos e representa uma mudança nos termos usados por pessoas não heterossexuais e transgênero para se autodescreverem. Ao empregar essa sigla, a juventude LGBT desafia normas sociais tradicionais que procuram manter a discussão privada e restringir os direitos a cidadãos heterossexuais e cisgênero.